Ele só queria escolher o bolo do casamento perfeito. Mas um reencontro inesperado transformou aquele momento doce no início da maior reviravolta da sua vida. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias continuando. A chuva fina de maio cobria São Paulo com uma névoa cinzenta que embaçava as janelas dos arranha-céus do centro financeiro. Rodrigo Mendonça ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava o movimento da Rua Augusta através do vidro blindado do Mercedes. Aos 42 anos, cada detalhe de sua aparência era calculado como uma operação empresarial. O cabelo grisalho nas têmporas conferia distinção sem denunciar idade. O terno azul marinho custava mais que o salário anual de muitos brasileiros, e o relógio suíço marcava não apenas as horas, mas sua posição na hierarquia social de uma metrópole que não perdoava fraquezas. Chegamos, Sr. Mendonça. A voz do motorista o trouxe de volta ao presente. À frente, a confeitaria Doce Lembrança destoava do cenário urbano como uma pequena resistência à modernidade. A fachada pintada em tons pastéis, as jardineiras com flores nas janelas e o letreiro artesanal contrastavam brutalmente com os prédios comerciais que a cercavam. Era exatamente o tipo de lugar que Fernanda havia escolhido para o bolo de noivado. Algo autêntico, sabe? Não essas grandes confeitarias comerciais. Queremos algo que conte uma história. As palavras da noiva ecoavam em sua mente com a precisão estratégica que ela aplicava a tudo na vida. Fernanda Cardoso esperava na calçada, impecável mesmo sob a garoa persistente. Advogada sócia de um dos escritórios mais influentes da cidade, ela dominava a arte de transformar qualquer ambiente em extensão de seu escritório. O casaco de couro preto, a pasta de grife e a postura ereta comunicavam autoridade antes mesmo que abrisse a boca. Era exatamente o tipo de mulher que combinava com seu mundo, com seus planos, com a vida que havia construído tijolo por tijolo durante 2 décadas de trabalho obsessivo. Desculpe o atraso. Rodrigo beijou o rosto dela com a formalidade que caracterizava até mesmo seus momentos mais íntimos. A reunião com os investidores americanos se estendeu. Imagino, mas agora somos só nós dois e as decisões sobre nosso futuro. Fernanda sorriu com aquela expressão que ele conhecia bem, controle disfarçado de espontaneidade. Já falei com a proprietária. Ela nos reservou um horário exclusivo para degustação. Eles entraram na confeitaria como 2 executivos inspecionando uma aquisição. O ambiente os envolveu com aromas de baunilha, chocolate e café recém-passado. As paredes estavam decoradas com fotografias antigas de São Paulo, prateleiras repletas de potes de geleia artesanal e quadros com receitas manuscritas que pareciam ter atravessado gerações. Era quase teatral na sua nostalgia, pensou Rodrigo, quase performático demais. Uma jovem funcionária os recebeu com sorrisos profissionais e os conduziu até uma mesa no fundo do salão, onde amostras de bolos estavam dispostas como pequenas obras de arte. Rodrigo observou cada detalhe com o olhar analítico que aplicava aos negócios. A qualidade era indubitável, mas havia algo mais, algo que ele não conseguia definir, uma sensação de familiaridade que o incomodava. O bolo de chocolate com framboesa é nossa especialidade, explicou a funcionária, servindo-lhes pequenas porções. A receita é da proprietária, ela desenvolveu pensando em memórias afetivas, sabe? Cada sabor conta uma história. Fernanda tomava notas em sua agenda eletrônica com a mesma seriedade que dedicava aos contratos milionários. E os prazos de entrega? Temos 300 convidados confirmados. A dona Marina poderá esclarecer todos os detalhes. Ela já está vindo. Rodrigo levou um pedaço do bolo à boca e parou. O sabor o atingiu como uma memória física, desenterrando sensações que havia enterrado há anos. Chocolate amargo equilibrado com a acidez sutil da framboesa, uma textura que derretia na língua liberando camadas de sabor que se revelavam aos poucos. Era impossível. Era exatamente como... A porta dos fundos se abriu. O tempo não parou. Isso seria melodramático demais para a realidade crua que se instalou naquele momento.
O tempo simplesmente perdeu relevância. Marina Santos emergiu da cozinha com um avental manchado de farinha, o cabelo castanho preso em um coque desarrumado e aqueles olhos verdes que ele conhecia melhor que os próprios. 5 anos não haviam apagado uma única nuance de seu rosto, apenas adicionado uma maturidade que a tornava ainda mais bela de forma perturbadora. Ela o viu e parou no meio do caminho, a bandeja com novos sabores tremendo imperceptivelmente em suas mãos. O reconhecimento foi mútuo, instantâneo, devastador. Marina. Seu nome escapou dos lábios dele como uma confissão involuntária. Rodrigo. A voz dela manteve a compostura, mas ele conhecia cada inflexão, cada hesitação. Sabia quando ela estava lutando para manter o controle. Fernanda ergueu os olhos da agenda, percebendo a mudança súbita na atmosfera. Vocês se conhecem? A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. Marina se aproximou da mesa com passos medidos, profissional até no modo como colocou a bandeja sobre o tampo de madeira. Rodrigo e eu nos conhecemos há muito tempo. Antiga parceria comercial. A mentira era tecnicamente verdadeira e completamente falsa ao mesmo tempo. Rodrigo admirou a precisão dela em encontrar palavras que não traíam o passado, mas também não negavam sua existência. Que pequeno o mundo! Fernanda retomou o foco nas amostras, claramente desinteressada em histórias antigas. Estes sabores são extraordinários. Há algo especial na técnica? Marina se concentrou na noiva com a atenção que dedicaria a qualquer cliente importante. Mas Rodrigo percebia a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos se moviam um pouco mais rápido que o necessário. Trabalho com ingredientes selecionados e receitas que desenvolvi ao longo dos anos. Cada bolo é pensado para criar uma experiência emocional, não apenas gustativa. Interessante conceito de negócio. Fernanda mastigava o bolo de limão siciliano enquanto analisava os números que Marina apresentara. E a capacidade de produção para eventos grandes? Enquanto as duas mulheres discutiam logística e prazos, Rodrigo se perdeu observando Marina. Ela havia mudado de formas que ele demorou para processar completamente. O corpo era o mesmo, mas havia uma firmeza nova em seus gestos, uma autoridade que ele nunca havia visto antes. Aos 35 anos, ela emanava uma confiança que contrastava brutalmente com a jovem de 30 que ele havia conhecido. Aquela Marina dependia de sua aprovação, procurava sua validação em cada decisão, moldava-se aos seus desejos como argila nas mãos de um escultor. Esta Marina não precisava de ninguém. Mamãe! A voz infantil cortou a conversa como uma lâmina. Posso mostrar o desenho que fiz? Do fundo da confeitaria surgiu correndo um menino de aproximadamente 4 anos, cabelos escuros despenteados e um sorriso que iluminava o rosto enquanto agitava uma folha de papel. Ele correu diretamente para Marina, que o ergueu no colo com naturalidade absoluta. Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O menino tinha seus olhos. Não uma semelhança vaga que a mente procura em momentos de vulnerabilidade, uma identidade inconfundível que o atingiu como um soco no estômago. Os mesmos olhos castanhos com reflexos dourados, a mesma forma do queixo, até mesmo aquela pequena covinha no canto direito da boca que aparecia quando sorria. Miguel, amor, mamãe está trabalhando. Agora! Marina beijou a testa do menino com ternura genuína. Por que não volta para a tia Carla? Ela está te ajudando com o dever de casa. Mas quero mostrar para você. Miguel insistiu com a determinação que Rodrigo reconhecia de si mesmo quando criança. Desenhei nossa casa com jardim. É lindo, meu amor. Conversamos sobre isso daqui a pouco, está bem? Marina o colocou no chão e sussurrou algo em seu ouvido que o fez rir antes de correr de volta para os fundos da loja. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda havia parado de tomar notas e observava Rodrigo com curiosidade crescente. Marina mantinha o olhar fixo na mesa, as mãos entrelaçadas sobre o avental, como se estivesse se protegendo de um golpe iminente. Filho lindo, comentou Fernanda com cortesia automática. Quantos anos ele tem? 4 anos e meio. A resposta de Marina saiu mais rápida que deveria
para uma pergunta casual. Rodrigo fez cálculos mentais que não queria fazer. 4 anos e meio. A separação havia acontecido há 5 anos. As datas se alinhavam com precisão matemática cruel. O pai. Fernanda começou a perguntar, mas Marina a interrompeu. É só eu e ele. A firmeza. Na voz dela não deixava espaço para mais questionamentos. Somos uma família pequena, mas completa. Rodrigo estava lutando contra uma sensação de sufocamento que nada tinha a ver com o espaço físico da confeitaria. Memórias começaram a emergir sem sua permissão. A última briga, as acusações, as palavras que nunca poderia retirar. Marina tentando explicar algo que ele se recusou a ouvir, dominado pela própria dor e orgulho ferido. A porta batendo, o silêncio que se seguiu e durou 5 anos. E se ela havia tentado lhe contar sobre a gravidez? E se ele havia escolhido não escutar? Creio que temos material suficiente para uma decisão. Fernanda fechou a agenda com eficiência. Entraremos em contato nos próximos dias com nossa escolha final. Obrigada pelo tempo, Marina. Marina assentiu profissionalmente, mas seus olhos encontraram os de Rodrigo por um breve momento. Havia dor ali, dor antiga e cansada, como uma ferida que cicatrizou mal, mas ainda dói quando o tempo muda. Foi um prazer revê-lo, Rodrigo. As palavras eram formais, mas carregadas de significados que apenas eles entendiam. Espero que seja muito feliz. Eles se levantaram para sair, Fernanda já discutindo outras opções de fornecedores enquanto caminhavam para a porta. Rodrigo se virou uma última vez e viu Marina observando-os pela janela. O menino, Miguel, novamente em seus braços, os dois acenando educadamente para os clientes que se despediam. No carro, Fernanda imediatamente começou a analisar a experiência como um caso jurídico. A qualidade é inquestionável, mas há algo estranho naquela dinâmica. Vocês namoraram? Há muito tempo. Rodrigo manteve a voz neutra. Acabou mal. Imagino. Ela claramente ainda tem sentimentos. Isso pode complicar nossa relação comercial. Fernanda digitava notas no telefone sem olhar para ele. Talvez seja melhor escolhermos outra confeitaria. Rodrigo não respondeu. Estava ocupado demais tentando entender como havia vivido 5 anos sem saber que tinha um filho. Como havia construído uma vida inteira sobre o alicerce de uma mentira que contara a si mesmo. Como aquele menino de olhos dourados havia crescido sem ele, aprendido a andar, a falar, a desenhar casas com jardins sem que ele soubesse de sua existência. A chuva havia parado, mas São Paulo continuava cinzenta. No espelho retrovisor, ele vislumbrou pela última vez a confeitaria Doce Lembrança, diminuindo na distância, carregando consigo segredos que ele estava apenas começando a compreender. Fernanda continuava falando sobre logística e fornecedores alternativos, mas Rodrigo não conseguia se concentrar em suas palavras. Sua mente estava presa naquele momento em que Miguel sorriu, revelando uma covinha que era como olhar para si mesmo através de um espelho do tempo. Pela primeira vez em 2 décadas, Rodrigo Mendonça não sabia exatamente o que fazer a seguir. E essa incerteza o assustava mais do que qualquer crise financeira que já havia enfrentado. 3 noites se passaram desde o encontro na confeitaria, mas Rodrigo não conseguia apagar aquela imagem da memória. Miguel correndo pelo salão, os olhos dourados brilhando de alegria, a covinha se formando quando sorria. Era como assistir a si mesmo em uma versão que nunca teve a chance de ser, espontânea, inocente, amada incondicionalmente. Fernanda havia escolhido outra confeitaria. É mais prático, explicara durante o jantar de quinta-feira no Fazano. E não há complicações emocionais envolvidas. Ela mastigava o risoto de cogumelos com a mesma precisão que aplicava às suas petições jurídicas, cada movimento calculado para máxima eficiência. Você parece distante ultimamente. Problemas no trabalho? Nada que não consiga resolver. A resposta saiu automática, mas Rodrigo sabia que estava mentindo. Não havia reunião de diretoria, fusão corporativa ou crise financeira que o mantivesse acordado até as
3 da madrugada. O que o consumia era a matemática implacável das datas e a crescente certeza de que havia cometido o maior erro de sua vida. Naquela sexta-feira, ele cancelou todas as reuniões e dirigiu até a Vila Madalena. A confeitaria ficava numa das ruelas arborizadas do bairro, longe dos centros comerciais onde costumava circular. Era um Brasil diferente do seu, mais colorido, mais humano, onde as pessoas caminhavam devagar e cumprimentavam os vizinhos pelo nome. Estacionou na esquina e ficou observando o movimento através dos vidros fumês do carro. Marina aparecia e desaparecia pela vitrine, atendendo clientes, organizando prateleiras, sorrindo com genuína hospitalidade para cada pessoa que entrava em seu pequeno império de açúcar e farinha. Às 3 da tarde, uma mulher de meia idade trouxe Miguel pela mão. Rodrigo reconheceu nela a pessoa que Marina havia chamado de tia Carla no dia anterior. O menino correu para dentro da confeitaria e mergulhou nos braços da mãe com entusiasmo absoluto. Marina o ergueu e rodou com ele, rindo de uma forma que Rodrigo nunca havia visto antes, completamente desarmada, radiante, plena. Era assim que parecia a felicidade verdadeira. As memórias chegaram sem aviso, como sempre acontecia quando ele baixava a guarda. Marina aos 30 anos, recém-formada em gastronomia, os olhos brilhando de esperança toda vez que falava sobre abrir o próprio negócio. Imagina, Rodrigo, um lugar onde as pessoas venham não apenas para comer, mas para se sentirem em casa, onde cada receita conte uma história, onde cada bolo seja feito com amor de verdade. Ele achava seus sonhos pequenos demais. Para que se contentar com uma confeitaria de bairro quando podia trabalhar nos melhores restaurantes da cidade? Por que limitar-se a doces caseiros quando o mercado gourmet oferecia oportunidades infinitamente maiores? Rodrigo não entendia que, para Marina, não se tratava de ambição financeira, mas de algo muito mais profundo, a necessidade de criar, de nutrir, de construir vínculos humanos através da comida. Você pode ser tão mais do que isso, ele costumava dizer, achando que estava sendo generoso. Tem talento suficiente para conquistas muito maiores. Marina sorria tristemente e mudava de assunto. Ela havia aprendido que discordar dele era inútil, que questionar sua visão de mundo resultava em sermões sobre pragmatismo e realidade de mercado. Aos poucos foi guardando seus sonhos para si mesma, dividindo-os apenas com o caderno onde anotava receitas e projetos que nunca mostrava para ele. O relacionamento havia durado 3 anos. 3 anos de Marina tentando se moldar ao que ele esperava dela, enquanto ele tentava moldá-la ao que considerava seu potencial. Era uma dinâmica doentia disfarçada de parceria, onde o amor se confundia com posse e controle se mascarava de proteção. A ruptura aconteceu numa terça-feira chuvosa de maio, exatamente 5 anos atrás. Rodrigo chegou em casa e encontrou Marina chorando na cozinha. Uma caixa de papelão aberta sobre a mesa, repleta de cadernos, receitas manuscritas e pequenos objetos pessoais. Preciso de um tempo, ela disse sem olhar para ele. Algumas semanas para pensar, para descobrir quem eu sou quando não estou tentando ser quem você quer que eu seja. A reação dele foi explosiva. Como ela ousava questioná-lo? Como se atrevia a sugerir que ele fosse controlador, manipulador, limitador? Todas as suas inseguranças emergiram disfarçadas de raiva justa. Ela estava sendo ingrata, dramática, imatura. Estava jogando fora um relacionamento perfeito por caprichos adolescentes. Se é isso que você quer, então vai embora de uma vez, ele gritou. Não fico implorando para ninguém. Marina tentou explicar que não estava terminando, apenas pedindo espaço para respirar. Mas a ferida no orgulho dele já estava aberta, sangrando arrogância e medo de abandono. Ele não conseguia ouvir além da própria dor. Rodrigo, por favor, me escuta, ela começou. Não há nada para escutar. Se você quer ir, vai logo. Mas não volte depois dizendo que não avisei. As palavras saíram com crueldade calculada, desenhadas para ferir o máximo possível. Marina pegou a caixa e caminhou até a porta. Na soleira, ela se virou uma última vez,
o rosto molhado de lágrimas, tentando reunir coragem para algo importante. Rodrigo, Vai logo. Ele virou as costas, fingindo ocupar-se com papéis de trabalho. Não tenho tempo. Para dramatizações. A porta se fechou. Durante semanas ele esperou que ela voltasse. Esperou o telefonema, a mensagem, a volta humilde pedindo perdão. Sua arrogância o impedia de fazer o primeiro movimento, de admitir que talvez tivesse reagido de forma exagerada. Orgulho era um luxo que sempre se permitiu. Quando finalmente tentou contactá-la, 2 meses depois, o número do telefone havia mudado. O apartamento que ela dividia com uma amiga estava vazio. As amigas em comum disseram que ela havia mudado de cidade, mas ninguém sabia exatamente para onde. Rodrigo se convenceu de que era melhor assim. Relacionamentos complicados não combinavam com seus planos de expansão empresarial. Havia contratos para fechar, empresas para adquirir, um império financeiro para construir. Marina e seus sonhos pequenos eram um capítulo encerrado de sua juventude. Agora, observando-a através da vitrine da confeitaria, ele entendia que havia sido um idiota completo. Ela não havia desistido de seus sonhos. Havia realizado todos eles, sozinha, sem ajuda, sem apoio, transformando dor em propósito. A doce lembrança era exatamente o que ela sempre quis criar. Um espaço onde as pessoas se sentiam em casa, onde cada receita contava uma história, onde o amor era o ingrediente principal. E havia algo mais, algo que ele estava apenas começando a aceitar. Miguel saiu correndo da confeitaria e tropeçou na calçada, ralando o joelho. O choro imediato ecoou pela rua silenciosa. Marina apareceu em segundos, se ajoelhou ao lado dele e o beijou no machucado antes de limpá-lo com carinho infinito. A forma como falava com ele, como o tranquilizava, como transformava um pequeno acidente em oportunidade para demonstrar amor incondicional. Rodrigo conhecia aquela ternura. Havia sido o receptor dela durante 3 anos, sem nunca conseguir retribuí-la adequadamente. O telefone vibrou no banco do passageiro. Fernanda enviara a lista final de providências para o casamento, marcado para daqui a 2 meses. Fornecedores confirmados, igreja reservada, lua de mel planejada. Tudo organizado com perfeição militar. Mas ele não conseguia parar de pensar na última conversa que tivera com Marina, 5 anos atrás. Na forma desesperada como ela tentara lhe dizer algo importante e como ele havia se recusado a ouvir. Rodrigo, O que ela tentara contar naquele momento? A resposta o atingiu como uma revelação dolorosa e óbvia. Marina estava grávida. Estava tentando dividir com ele a notícia mais importante de suas vidas, e ele havia escolhido dar as costas, literal e metaforicamente. Por 5 anos ela criou sozinha uma criança que ele nem sabia que existia. Por 5 anos, Miguel cresceu sem pai, enquanto ele construía uma vida baseada na mentira de que havia tomado a decisão certa. O telefone tocou. Fernanda. Oi, amor. Acabei de confirmar o menu do casamento. Optei pelos canapés de salmão defumado ao invés dos de bacalhau. É mais sofisticado. A voz dela chegava clara através do viva-voz. Você está me ouvindo? Estou. Parece distante novamente. Tem certeza de que está tudo bem? Rodrigo olhou mais uma vez para a confeitaria. Marina havia colocado Miguel sentado num banquinho alto atrás do balcão e entregou para ele um papel e lápis de cor. O menino desenhava concentrado, a língua ligeiramente para fora, como ele próprio fazia quando criança, durante tarefas que exigiam atenção especial. Fernanda, ele disse lentamente, preciso cancelar o casamento. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. Como assim cancelar? Rodrigo, temos 250 convidados confirmados, 4.000 reais gastos só em convites, sem contar. Vou ressarcir todos os custos, mas não posso me casar. Você está tendo um ataque de pânico pré-nupcial. É normal. Vamos conversar pessoalmente, com calma. Não é pânico, Fernanda. Descobri que tenho um filho. O silêncio agora era carregado de eletricidade perigosa. O quê? A voz dela perdeu toda a compostura profissional. Como assim tem um filho?
De onde surgiu isso? Da mulher da confeitaria, Marina. Nós namoramos há 5 anos e quando terminamos ela estava grávida. Tentou me contar, mas eu não deixei. Isso é ridículo, Rodrigo. Você nem tem certeza se a criança é sua. Pode ser uma armação, um golpe. Acontece o tempo todo com homens bem-sucedidos. A sugestão o deixou nauseado. Não é golpe, Fernanda. Basta olhar para ele. Então faz. Um exame de DNA e pronto. Resolve a questão legal, acerta uma pensão adequada e seguimos com nossa vida. Não é motivo para cancelar nosso casamento. Rodrigo desligou o telefone sem responder. Marina estava agora na porta da confeitaria, varrendo a calçada enquanto Miguel brincava com um carrinho de brinquedo aos seus pés. Ela cantarolava baixinho, uma melodia que ele reconhecia vagamente. Miguel levantou o olhar e riu de algo que ela disse, correndo para abraçar suas pernas com força total. Era uma cena de simplicidade brutal. Mãe e filho, completos um no outro, criando felicidade a partir de momentos cotidianos. Era o oposto absoluto da vida que ele havia construído, onde cada gesto era medido, cada emoção calculada, cada relacionamento baseado em conveniência estratégica. Rodrigo saiu do carro. Marina o viu se aproximando e instintivamente colocou a mão no ombro de Miguel, um gesto protetor que não passou despercebido. Ela sussurrou algo para o menino, que obedeceu imediatamente e entrou correndo na confeitaria. Olá, Marina. Rodrigo. Ela continuou varrendo, evitando olhá-lo diretamente. Esqueceu alguma coisa na confeitaria? Preciso conversar com você. Sobre o quê? O bolo? Fernanda já me ligou informando que escolheram outro fornecedor. Sobre Miguel. Marina parou de varrer. Não temos nada para conversar sobre meu filho. A voz dela tinha uma firmeza que ele nunca havia ouvido antes. Ele está muito bem, obrigada. Ele é meu filho também, não é? O silêncio se estendeu por tanto tempo que Rodrigo começou a duvidar da própria coragem para manter a pergunta no ar. Finalmente, Marina ergueu o olhar e o enfrentou com uma honestidade que o desarmonou completamente. Sim, ela disse simplesmente. Ele é seu filho. A confirmação o atingiu como um tiro, mesmo sabendo que era inevitável. Ouvir de Marina tornava real de uma forma que sua mente ainda estava processando. Por que nunca me procurou? Marina riu, mas não havia humor no som. Procurei, Rodrigo. Tentei te contar naquela noite quando você me mandou embora. Voltei na semana seguinte, no mês seguinte. Sua secretária tinha instruções para não me atender. Seus seguranças tinham ordem de não me deixar subir. Ele se lembrava vagamente de dar essas instruções. Queria que Marina aprendesse a lição e parasse de dramatizar o fim do relacionamento. Achou que ela estava sendo possessiva, tentando forçar uma reconciliação através de insistência. Eu não sabia que você estava grávida. Porque você não quis saber. Estava muito ocupado me provando que tinha tomado a decisão certa. Marina apoiou-se na vassoura, o cansaço de 5 anos transparecendo em seus olhos. Depois de alguns meses tentando, desisti. Decidi que seria melhor criar Miguel longe de alguém que nem se interessou em ouvir o que eu tinha para dizer. As palavras dele saíram mais baixas que pretendia. Sinto muito. Eu também sentia, por muito tempo. Marina olhou pela vitrine, onde Miguel desenhava animadamente. Mas não sinto mais. Miguel me transformou na pessoa que eu precisava ser. Me ensinou a ser forte e independente, a construir minha própria vida sem depender da aprovação de ninguém. Somos felizes, Rodrigo, genuinamente felizes. A felicidade dela o machucava de forma inexplicável, não porque fosse ruim, mas porque demonstrava tudo o que ele havia perdido por orgulho e estupidez. Quero conhecê-lo, ele disse. Quero fazer parte da vida dele. Marina o estudou com cuidado, como se estivesse avaliando os riscos de uma decisão muito importante. Miguel nunca perguntou pelo pai. Criamos nossa própria versão de família, só nós dois. Não quero que você entre na vida dele por culpa ou curiosidade, apenas para sair de novo quando cansar de brincar de pai. A acusação era justa e doía exatamente por isso. Não é brincadeira, Marina, eu mudei. Todos mudamos. Ela pegou a vassoura e caminhou para a porta.
Se realmente quer tentar, será do meu jeito, no meu ritmo, com minhas regras. Miguel vem em primeiro lugar, sempre. Se concordar com isso, podemos começar devagar. Rodrigo assentiu, sabendo que não tinha direito de negociar termos. Marina o observou por mais alguns segundos antes de entrar na confeitaria, deixando-o sozinho na calçada com o peso de 5 anos de erros e a possibilidade fragílima de talvez algum dia poder ser perdoado. Não apenas por Marina, principalmente por Miguel. E se tivesse muita sorte, talvez até por si mesmo. O primeiro encontro aconteceu num sábado de manhã no Parque Ibirapuera, território neutro que Marina escolheu estrategicamente. Rodrigo chegou meia hora antes do combinado, nervoso como nunca estivera antes de uma reunião de negócios. Havia passado a noite em claro, pesquisando sobre crianças de 4 anos na internet. O que gostavam, como se comportavam, que tipo de brinquedos eram apropriados. Sentia-se completamente despreparado para a paternidade que chegara sem manual de instruções. Marina apareceu empurrando uma bicicleta infantil azul, Miguel correndo ao lado, usando um capacete decorado com desenhos animados. O menino parou quando viu Rodrigo, se escondendo parcialmente atrás da perna da mãe, com curiosidade evidente, mas cautelosa. Miguel, lembra do senhor Rodrigo? Ele veio brincar conosco hoje. Marina se abaixou para ficar na altura do filho. Lembra que conversamos sobre ele ontem? O menino assentiu timidamente, mas não se aproximou. Rodrigo se ajoelhou no gramado, tentando reduzir a diferença de altura que o tornava uma figura imponente demais. Oi, Miguel. Gosto muito da sua bicicleta. Que cor é essa? Perguntou, sentindo-se ridiculamente formal falando com uma criança. Azul. A resposta veio baixinha, mas Miguel deu um passo à frente. É nova. A mamãe comprou depois que eu aprendi a andar sem rodinhas. Sério? Você aprendeu sozinho? Miguel balançou a cabeça orgulhoso. A tia Carla me ajudou. Ela corria atrás de mim segurando a bicicleta. Aí depois ela soltou e eu continuei andando sem cair. Rodrigo sentiu uma pontada estranha no peito. Havia perdido esse momento. Havia perdido tantos momentos que nunca seria capaz de recuperar. Marina se afastou discretamente, fingindo organizar a mochila com lanches e brinquedos, mas mantendo os olhos atentos em cada movimento da dupla. Rodrigo percebeu que estava sendo avaliado, testado, em cada gesto e palavra. Quer andar de bicicleta enquanto eu corro ao lado? Ofereceu, lembrando-se vagamente de ter lido que atividades físicas compartilhadas ajudavam a criar vínculos. Miguel considerou a proposta com seriedade. Você consegue correr, é bem rápido. Posso tentar acompanhar. O sorriso que Miguel abriu foi como um soco no estômago de Rodrigo. A covinha apareceu exatamente onde ele esperava, e por um momento foi como olhar para si mesmo aos 4 anos de idade, antes que a vida o ensinasse a controlar cada expressão. As 2 horas seguintes foram as mais desconcertantes da vida adulta de Rodrigo. Miguel tagarelava sem parar enquanto pedalava. Sobre a escola, sobre os desenhos que assistia, sobre o gato do vizinho que sempre fugia para o quintal da confeitaria. Rodrigo corria ao lado, tentando processar cada informação, memorizar cada detalhe, aprender quem era esse menino que carregava sua genética, mas havia crescido num universo completamente diferente. Mamãe, posso mostrar meu desenho para o Rodrigo? Miguel parou a bicicleta perto de um banco onde Marina observava a interação. Claro, amor. Miguel tirou uma folha amassada do bolso e a entregou para Rodrigo com orgulho evidente. Era um desenho feito com lápis, de cor, mostrando 2 figuras de mãos dadas na frente de uma casa pequena, com chaminé fumegante e flores no jardim. É eu e a mamãe na nossa casa nova, explicou Miguel. Quando a mamãe juntar dinheiro suficiente, vamos morar numa casa com quintal para eu ter um cachorro. Rodrigo estudou o desenho com atenção genuína. As figuras eram simples, mas expressivas, feitas com o carinho evidente que Miguel dedicava a tudo relacionado à mãe. A casa parecia um sonho de criança, perfeita, acolhedora, cheia de detalhes que indicavam amor e segurança. É lindo, Miguel. Você desenha muito bem. A mamãe ensinou. Ela desenha bolos antes de fazer eles de verdade. Miguel se aproximou mais.
a timidez inicial se dissolvendo. Você sabe desenhar? Rodrigo percebeu que nunca havia segurado um lápis de cor desde a própria infância. Sua vida adulta era feita de apresentações digitais, contratos impressos e planilhas de Excel. Quando foi a última vez que criara algo com as próprias mãos, apenas pelo prazer de criar? Não sei desenhar tão bem quanto você, admitiu. Talvez possa me ensinar algum dia. Miguel pareceu considerar a ideia com seriedade. Posso ensinar, sim, mas primeiro você precisa treinar muito. A inocência da resposta arrancou uma risada genuína de Rodrigo. O primeiro som espontâneo que emitira em semanas. Marina ergueu o olhar do livro que fingia ler, surpresa pela naturalidade da interação. Quando chegou a hora de ir embora, Miguel abraçou Rodrigo com naturalidade infantil. Você pode vir brincar de novo? Se sua mãe deixar, eu gostaria muito. Miguel correu para Marina. Mamãe, o Rodrigo pode vir de novo? Ele é legal e corre rápido mesmo. Marina trocou um olhar com Rodrigo. Não exatamente amigável, mas não hostil. Era um progresso. Podemos ver, amor. Agora vamos para casa, você. Tem dever de escola para terminar. No caminho para o carro, Rodrigo caminhou ao lado de Marina enquanto Miguel corria à frente com a bicicleta. Obrigado, disse ele simplesmente. Pelo quê? Por deixar isso acontecer. Sei que não tenho direito de pedir nada. Marina parou de caminhar. Você tem direito, Rodrigo. Mesmo que tenha demorado 5 anos para exercê-lo, Miguel é seu filho. Só não quero que ele se machuque. Eu também não quero que ele se machuque. Então seja consistente. Se vai estar na vida dele, esteja de verdade. Crianças não entendem ambiguidade. A conversa foi interrompida pelo toque do celular de Rodrigo. Fernanda. Ele rejeitou a chamada, mas o movimento não passou despercebido por Marina. Sua noiva não está feliz com essa situação, imagino. Rodrigo hesitou. Não estamos mais noivos. Marina parou completamente. O quê? Cancelei o casamento depois de descobrir sobre Miguel. Rodrigo... A voz dela carregou preocupação genuína. Você não pode desmanchar sua vida por causa disso. Miguel e eu estamos bem. Você não precisa se sacrificar para ser um bom pai. Não é sacrifício. A verdade é que nunca deveria ter me permitido chegar ao altar com Fernanda. Nosso relacionamento era conveniente, mas não era real. Marina o observou com atenção, como se tentasse identificar sinais de uma crise emocional temporária. E agora? O que vai fazer? Não sei, admitiu Rodrigo, e a honestidade das palavras o surpreendeu. Pela primeira vez em 20 anos, não tenho um plano estratégico para os próximos 5 anos. Só sei que quero ser parte da vida do Miguel. Miguel voltou correndo para eles. Mamãe, esqueci de falar. A professora disse que na semana que vem é o Dia dos Pais na escola, e cada criança vai apresentar seu pai para os amigos. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina se ajoelhou ao lado do filho, escolhendo as palavras com cuidado. Lembra que já conversamos sobre isso, amor? Nem todas as famílias são iguais. Algumas têm papai e mamãe, outras só têm mamãe, outras só têm papai. Mas agora eu tenho o Rodrigo, Miguel interrompeu com lógica infantil implacável. Ele pode ir comigo no Dia dos Pais? Marina olhou para Rodrigo com uma expressão que misturava pânico e resignação. A situação havia escalado mais rapidamente do que ela esperava. Miguel, o Rodrigo é um amigo especial, mas o Dia dos Pais é para... Ela lutou para encontrar palavras que não machucassem nem confundissem. Eu posso ir, Rodrigo disse suavemente, se você deixar. Miguel pulou de alegria. Sério? Vai mesmo? Rodrigo olhou para Marina, que assentiu quase imperceptivelmente. Vou sim. O sorriso de Miguel iluminou a tarde inteira. Mais tarde, depois que Marina e Miguel partiram, Rodrigo ficou sozinho no parque refletindo sobre como sua vida havia mudado completamente em uma semana. 7 dias atrás, era um empresário bem-sucedido, prestes a se casar com uma mulher adequada, seguindo um roteiro que havia escrito para si mesmo. Agora era um pai recém-descoberto, tentando entender como criar vínculos com um filho que mal conhecia
enquanto lidava com a culpa de 5 anos perdidos. O telefone tocou novamente. Fernanda, pela 5ª vez naquele dia. Alô? Finalmente. A voz dela estava controlada, mas ele percebia a raiva mal disfarçada. Precisamos conversar. Venha para meu apartamento agora. Fernanda, já expliquei. Venha, agora. O apartamento de Fernanda na Vila Nova Conceição era um reflexo perfeito de sua personalidade. Minimalista, elegante, cada objeto escolhido por valor estético e funcional. As paredes brancas exibiam arte contemporânea cuidadosamente selecionada. Os móveis seguiam linhas retas e cores neutras. Era bonito, sofisticado e completamente sem alma. Fernanda o esperava na sala, ainda vestindo o tailleur que usara para trabalhar no sábado. Ela não ofereceu bebida, não sorriu, não fingiu que seria uma conversa amigável. Senta. Ela apontou para o sofá enquanto permanecia em pé, claramente estabelecendo dinâmica de poder. Vamos esclarecer essa situação. Não há nada para esclarecer. Já disse que... Você disse muitas coisas na última semana, mas nenhuma faz sentido. Fernanda começou a andar pela sala como advogada perante o júri. Primeiro cancela nosso casamento por impulso, depois diz que vai assumir uma criança que nem tem certeza se é sua. Tenho certeza. Baseado em quê? Aparência? Isso não vale nada juridicamente. Você precisa de DNA, documentação, verificação de paternidade. E mesmo que a criança seja sua, existem formas civilizadas de lidar com a situação sem destruir nossa vida. Rodrigo se levantou. Nossa vida era baseada numa mentira, Fernanda. Nunca fomos apaixonados um pelo outro. Éramos convenientes, compatíveis no papel, mas não era amor de verdade. Amor? Fernanda riu com desdém. Rodrigo, você tem 42 anos. Amor é para adolescentes. Nós tínhamos algo muito melhor. Compatibilidade intelectual, objetivos alinhados, estabilidade emocional. Você está falando como se fôssemos uma fusão empresarial. E não eram? 2 profissionais bem-sucedidos unindo recursos para maximizar potencial. Fernanda se aproximou dele, a voz ficando mais suave e manipuladora. Pense no que está jogando fora. Nossa empresa de consultoria jurídica estava decolando. Tínhamos planos de expandir para o exterior. Você vai abrir mão de tudo isso por uma fantasia romântica sobre paternidade? Rodrigo a observou falando e percebeu que não sentia nada. Nenhuma atração, nenhuma nostalgia, nenhum arrependimento. Fernanda era tudo o que ele pensara querer numa companheira, mas agora entendia que havia confundido admiração com amor, conveniência com compatibilidade. Não é fantasia, Fernanda, é responsabilidade. Responsabilidade que você pode cumprir, pagando pensão alimentícia e visitando a criança nos fins de semana. Ela colocou a mão no braço dele. Não precisa virar sua vida do avesso. Minha vida já estava virada do avesso, só não tinha percebido. Fernanda recuou, percebendo que estava perdendo terreno. E se ela estiver mentindo? E se for golpe? Mulheres fazem isso o tempo todo com homens ricos. Marina não é assim. Ah, Marina. Fernanda pronunciou o nome com veneno. A confeiteira que te rejeitou há 5 anos e agora volta com uma criança conveniente, na hora que você está prestes a se casar com outra. A acusação provocou uma raiva que Rodrigo não sentia há anos. Cuidado, Fernanda. Cuidado com o quê? Com a verdade? Você está sendo manipulado, Rodrigo. Está permitindo que uma mulher ressurgida do passado destrua nosso futuro. Nosso futuro estava morto antes mesmo de Marina aparecer. Apenas não tínhamos honestidade suficiente para admitir. Fernanda cruzou os braços, a postura corporal se tornando rígida e defensiva. Então é isso? 5 anos de relacionamento jogados no lixo por uma crise de meia-idade? É isso. O silêncio se estendeu por longos minutos. Quando Fernanda voltou a falar, sua voz havia recuperado o tom profissional, frio que usava nos tribunais. Muito bem. Vou preparar toda a documentação necessária para desfazer nossos compromissos legais. O apartamento que compramos juntos, os investimentos conjuntos, a empresa de consultoria.
Espero que você tenha consciência das implicações financeiras. Pode ficar com o apartamento. Vou transferir minha parte da empresa para você. Considere uma compensação pelos transtornos. Fernanda o estudou com um olhar calculista. Isso é generosidade ou culpa? É o certo a fazer. Ela assentiu curtamente. Vou providenciar os papéis. Na porta, Rodrigo se virou uma última vez. Sinto muito, Fernanda. Você merece alguém que te ame de verdade. E você, que acha que a confeiteira vai te amar? A pergunta veio carregada de amargura e desafio. Você machucou ela uma vez, humilhou ela, ignorou ela quando mais precisou. E agora aparece querendo brincar de família feliz. Acorda, Rodrigo. Algumas coisas não têm conserto. As palavras o seguiram até o elevador, até o carro, até em casa, porque Fernanda estava certa numa coisa. Ele havia machucado Marina profundamente. Havia quebrado a confiança dela de forma brutal e egoísta. E agora, esperava que ela permitisse sua presença na vida de Miguel baseada apenas em boa vontade e responsabilidade paterna. Talvez ele estivesse sendo ingênuo. Talvez Marina nunca conseguisse perdoá-lo realmente. Talvez o máximo que conseguiria fosse uma relação cordial e distante com o filho, mediada por educação e civilidade. Mas pela primeira vez em 5 anos, Rodrigo sentia que estava fazendo a coisa certa. E isso, descobriu, era mais importante que garantias de sucesso, porque algumas coisas valiam o risco de falhar. E Miguel, seu filho, era definitivamente uma delas. O Dia dos Pais na escola foi um marco que Rodrigo não estava preparado para enfrentar. Ele chegou ao Colégio Santa Maria às 8 da manhã, vestindo um terno que custava mais que o orçamento mensal de muitas famílias, completamente deslocado no meio de pais em jeans e camisetas que conversavam naturalmente sobre futebol infantil e notas escolares. Miguel o viu pela janela da sala e acenou com entusiasmo, o rosto brilhando de orgulho. Era a primeira vez que ele levaria um pai para apresentar aos colegas, e a importância do momento não passou despercebida por Rodrigo, que sentiu o peso da responsabilidade como uma rocha no estômago. Esse é meu pai, Rodrigo, Miguel anunciou para a turma com orgulho evidente, puxando-o pela mão até a frente da sala. Ele tem uma empresa muito grande e anda de carro preto com motorista. As outras crianças olharam Rodrigo com interesse, alguns sussurrando entre si. A professora, uma mulher de meia-idade com sorriso gentil, o cumprimentou calorosamente. É um prazer conhecê-lo, Sr. Mendonça. Miguel fala muito de você. Rodrigo se perguntou o que exatamente Miguel havia contado sobre ele, considerando que se conheciam há apenas 3 semanas. A criança tinha uma capacidade impressionante de criar narrativas fantásticas, baseadas em fragmentos de realidade. A atividade do dia envolvia cada pai falando sobre sua profissão para as crianças. Rodrigo assistiu fazendeiros, professores, mecânicos e vendedores explicarem seus trabalhos com simplicidade e carinho. Quando chegou sua vez, percebeu que não sabia como traduzir diretor executivo de holding empresarial para uma linguagem que crianças de 4 anos entenderiam. Eu trabalho com números, começou hesitante. Ajudo empresas a crescerem e criarem empregos para as pessoas. Uma menina levantou a mão. Como o papai do João, que tem padaria? Mais ou menos isso. Rodrigo sorriu, percebendo que havia encontrado uma analogia funcional. Só que ao invés de uma padaria, eu cuido de várias empresas diferentes. Miguel o olhava com adoração absoluta, como se ele fosse algum tipo de super-herói. O sentimento era simultaneamente gratificante e aterrorizante. Como explicar para uma criança de 4 anos que o pai que ela estava começando a idolatrar havia passado os últimos 5 anos ignorando completamente sua existência? Durante o recreio, Rodrigo se sentou num banco observando Miguel brincar no parquinho. O menino era popular entre os colegas, carismático e generoso, dividindo brinquedos e incluindo crianças mais tímidas nas brincadeiras. Havia uma maturidade emocional nele que Rodrigo reconhecia como herança direta de Marina. Senhor Mendonça? A voz da professora o tirou dos pensamentos. Posso conversar com você um momento? Eles se afastaram para um canto mais reservado do pátio.
Quero que saiba como foi importante para Miguel ter você aqui hoje, ela começou. Ele é uma criança adorável, mas sempre teve uma certa melancolia nos dias dos pais anteriores. A culpa atingiu Rodrigo como um soco. Ele perguntava sobre o pai? Não exatamente. Miguel é muito protegido pela mãe. É impressionante como Marina conseguiu criar uma criança tão equilibrada sozinha. Mas percebia-se que ele sentia falta de algo, principalmente quando via os colegas com os pais. Rodrigo assentiu sem conseguir falar. Não sei qual é a situação entre vocês, a professora continuou delicadamente, mas espero que consiga manter essa presença na vida dele. Miguel merece. Vou tentar. Uma criança não entende tentativas, Sr. Mendonça. Ela entende presença ou ausência. As palavras o acompanharam de volta para casa, onde encontrou Marina esperando na porta da confeitaria com uma expressão tensa. Era quase meio-dia, horário de movimento intenso, mas ela havia fechado temporariamente para conversar com ele. Como foi? Perguntou assim que ele desceu do carro. Bem, Miguel se comportou muito bem, apresentou-me para os amigos. Rodrigo hesitou. Ele me chamou de pai na frente de todos. Marina suspirou. Imaginei que isso aconteceria. Crianças não. Entendem sutilezas. E você? Como se sente com isso? Confusa. A honestidade dela o surpreendeu. Miguel está mais feliz do que vi em muito tempo, mas também mais ansioso. Ele pergunta quando você vai voltar, se pode ligar para você, se você vai morar conosco. O que você responde? Que as coisas são complicadas e que ele precisa ter paciência. Marina cruzou os braços, claramente desconfortável com a conversa. Mas paciência não é exatamente o forte das crianças. Rodrigo se aproximou um pouco mais, respeitando o espaço pessoal dela, mas tentando estabelecer intimidade suficiente para uma conversa franca. Marina, eu sei que cometi erros terríveis no passado. Sei que não tenho direito de pedir perdão ou esperar que confie em mim novamente. Mas quero que saiba que isso não é capricho ou culpa momentânea. Mudei de verdade. As pessoas não mudam da noite para o dia, Rodrigo. Não foi da noite para o dia. Foi um processo de 5 anos de vazio que eu não tinha coragem de admitir. Ele procurou os olhos dela. Você conhece melhor que ninguém meus defeitos. Sabe que sempre fui controlador, egocêntrico, incapaz de colocar as necessidades de outra pessoa antes das minhas. Marina assentiu, sem hesitação. Mas Miguel mudou isso. Não só o conhecê-lo, mas entender o que perdi. Entender que durante 5 anos você criou sozinha a criança mais incrível que já conheci, enquanto eu desperdicei tempo construindo uma vida baseada em aparências. E sua noiva, Fernanda? Acabou, definitivamente. Marina o estudou com atenção. Por causa de Miguel, por causa de mim, porque percebi que nunca amei Fernanda de verdade e seria injusto com ela fingir o contrário para manter um casamento conveniente. E agora, qual é o plano? A pergunta era carregada de desafio. Marina conhecia bem a obsessão de Rodrigo por planejamento estratégico, sua necessidade de controlar variáveis e prever resultados. Não tenho um plano, admitiu. Pela primeira vez na vida adulta, estou vivendo dia após dia, tentando aprender como ser pai, como ser uma pessoa melhor. Isso me assusta, Rodrigo. Por quê? Porque você sem plano geralmente significa caos, e eu não posso permitir caos na vida de Miguel. A observação era justa e doía exatamente por isso. Rodrigo havia demonstrado repetidamente que quando perdia controle sobre situações, se tornava destrutivo e impulsivo. Então me ajude a criar um plano, ele pediu. Me ensine como fazer isso do jeito certo. Antes que Marina pudesse responder, Miguel saiu correndo da escola e se jogou nos braços de Rodrigo com força total. Pai, você veio buscar. A palavra pai, pronunciada com tanta naturalidade e carinho, atingiu ambos os adultos como um raio. Marina fechou os olhos por um momento, claramente lutando contra emoções conflitantes. Miguel, amor, você não pode sair correndo da escola assim. Ela repreendeu gentilmente. Tem que esperar a professora liberar. Mas eu vi o Rodrigo e fiquei muito feliz. Miguel se virou para Rodrigo sem soltar suas pernas. Você pode jantar com a gente hoje? Rodrigo olhou para Marina, que hesitou visivelmente antes de assentir. Pode.
Mas só hoje, está bem? Não pode virar costume. O jantar aconteceu no pequeno apartamento acima da confeitaria, um espaço aconchegante, decorado com objetos pessoais que contavam a história de Marina e Miguel. Fotografias de aniversários, desenhos de criança colados na geladeira, estantes repletas de livros infantis e cadernos de receitas manuscritas. Rodrigo se sentiu como um intruso observando a vida que havia perdido, mas também como alguém descobrindo pela primeira vez o que significava realmente estar em casa. Miguel tagarelava durante toda a refeição, contando sobre a escola, os amigos, os desenhos, que assistia na televisão. Marina cozinhou macarrão com molho caseiro e salada, uma refeição simples que tinha mais sabor que todos os jantares sofisticados que Rodrigo estava acostumado. Pai, Miguel disse de repente, você pode me ensinar a dirigir? Marina quase engasgou com a água. Miguel, você tem 4 anos, não pode dirigir. Mas quando eu crescer, você pode me ensinar? Rodrigo sentiu o peso da pergunta. Miguel estava fazendo planos para um futuro que incluía sua presença, assumindo que ele estaria lá para ensinar coisas importantes, para ser referência masculina, para ser pai de verdade. Claro, prometeu. Quando você tiver idade para isso, eu ensino. E você pode me levar no trabalho para eu ver sua empresa? Miguel, Marina começou, mas Rodrigo a interrompeu. Posso sim, quando você quiser. Miguel sorriu radiante, mas Marina parecia preocupada. Depois do jantar, enquanto Miguel assistia desenho na sala, ela puxou Rodrigo para a cozinha. Você está prometendo coisas demais, sussurrou. Miguel está criando expectativas que talvez você não consiga cumprir. Por que não conseguiria? Porque você não conhece a si mesmo quando as coisas ficam difíceis. Porque tem histórico de abandono quando relacionamentos exigem mais do que está disposto a dar. A voz de Marina era baixa, mas firme. Não quero que Miguel passe pela mesma decepção que eu passei. A comparação era brutal e justa. Rodrigo havia provado 5 anos atrás que era capaz de rejeitar pessoas que amava quando elas se tornavam inconvenientes ou desafiadoras. Não vou abandonar Miguel. Pode não ser escolha consciente, pode ser gradual, visitas que ficam mais raras, promessas que são adiadas, interesse que diminui quando a novidade passa. Marina lavou os pratos com movimentos mecânicos, claramente tentando manter-se ocupada para não explodir. Miguel não é um projeto empresarial que você pode abandonar quando parar de dar lucro. Eu sei disso. Sabe, porque 5 anos atrás você também sabia muitas coisas sobre amor e compromisso, até que ficou difícil demais para você lidar. Rodrigo encostou na pia ao lado dela. O que posso fazer para provar que mudei? Tempo, Marina respondeu sem hesitação. Consistência, presença real, não só nos momentos bons. E se eu provar? Se demonstrar que estou aqui para ficar, que aprendi com os erros? Marina parou de lavar louça e o enfrentou. Então conversar sobre o que isso significa para nós 3. Nós 3. Você, eu e Miguel. Porque se vai ser pai dele de verdade, vamos ter que encontrar uma forma de coexistir que funcione para todos. O nós soou como uma possibilidade distante, mas real. Rodrigo percebeu que Marina não estava fechando completamente a porta para uma eventual reconciliação, mas estabelecendo condições rígidas que ele teria que cumprir. Miguel, ela chamou, hora do banho. Só mais 5 minutos, veio a resposta da sala. Agora, jovem. Miguel apareceu na cozinha fazendo beicinho, mas obedeceu sem discussão. Antes de seguir Marina para o banheiro, ele abraçou Rodrigo novamente. Tchau, pai. Você volta amanhã? Se sua mãe deixar. Claro que ela vai deixar. Miguel disse com convicção absoluta. Ela gosta de você. Eu vejo nos olhos dela. A observação inocente criou um silêncio constrangedor entre os adultos. Marina desviou o olhar, claramente sem saber como responder. Vamos, Miguel. Banho. Quando eles sumiram pelo corredor, Rodrigo ficou sozinho na cozinha, processando a complexidade da situação. Em 3 semanas, havia passado de homem prestes a se casar com uma mulher
que não amava para pai recém-descoberto, tentando reconquistar a confiança da mulher que havia rejeitado anos atrás. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. Mesmo sem garantias, mesmo sem planos estratégicos, mesmo enfrentando a possibilidade de rejeição e fracasso. Miguel voltou correndo de pijama, cabelos molhados e sorriso brilhante. Pai, você pode me contar uma história antes de dormir? Marina apareceu atrás dele, claramente tentando decidir se deveria intervir. Sua mãe sempre conta histórias para você? Rodrigo perguntou. Toda noite. Ela inventa histórias sobre príncipes corajosos e dragões bonzinhos. Rodrigo olhou para Marina, que assentiu quase imperceptivelmente. Então vamos inventar uma história juntos, você, eu e sua mãe. E pela primeira vez em 5 anos, os três se sentaram no sofá como algo que vagamente se parecia com uma família, criando uma história sobre um príncipe que havia perdido o caminho de casa, mas finalmente encontrou o que realmente importava. Miguel adormeceu entre eles, o rosto sereno e confiante. Marina e Rodrigo permaneceram imóveis por um longo tempo, observando a respiração calma da criança que havia mudado as vidas de ambos, de formas que ainda estavam aprendendo a entender. Ele é perfeito, Rodrigo sussurrou. Ele é nosso, Marina respondeu, e pela primeira vez usou a palavra nosso, incluindo-o na equação. Era um começo pequeno, mas era um começo. 6 meses depois do primeiro encontro no parque, Rodrigo havia se tornado uma presença constante na vida de Miguel. Não uma visita esporádica, ou um pai de fim de semana, mas uma figura paterna real que participava ativamente da rotina da criança. Buscava Miguel na escola 3 vezes por semana, ajudava com o dever de casa, comparecia a todas as reuniões escolares e até aprendera a fazer panquecas no formato de dinossauros para os cafés da manhã de sábado. A transformação não havia sido fácil nem imediata. Rodrigo teve que desaprender 2 décadas de comportamento autocentrado e desenvolver habilidades que nunca soube que precisaria. Paciência quando Miguel fazia birra no supermercado. Criatividade para inventar brincadeiras educativas. Sensibilidade para perceber quando a criança estava triste ou preocupada com algo na escola. Mas a mudança mais profunda acontecera em aspectos que ele não esperava. Rodrigo havia reduzido drasticamente suas horas de trabalho, delegando responsabilidades que antes considerava intransferíveis. Descobriu que não precisava controlar cada detalhe de cada operação empresarial para manter o sucesso. Na verdade, sua ausência parcial havia tornado sua equipe mais independente e eficiente. Por mais surpreendente que fosse, ele era mais feliz trabalhando menos e vivendo mais. Marina observava essas mudanças com cautela inicial, que gradualmente se transformou em admiração genuína. O homem que visitava Miguel todos os dias era fundamentalmente diferente daquele que havia conhecido 5 anos atrás. Rodrigo havia desenvolvido uma paciência infinita com a criança, uma capacidade de ouvir sem julgar e uma humildade que ela jamais imaginou possível. Mas a verdadeira prova veio numa terça-feira chuvosa de agosto, quando Miguel acordou com febre alta e precisou ser levado ao hospital. Marina estava sozinha na confeitaria quando a escola ligou dizendo que Miguel passara mal e precisava ser buscado imediatamente. Ela fechou tudo às pressas e correu para a escola, o coração disparado pelo pânico que só mães entendem. Encontrou Miguel pálido e trêmulo no colo da professora, queimando de febre. No hospital, enquanto esperavam pelo pediatra, Marina ligou para Rodrigo sem nem pensar 2 vezes. Marina, aconteceu algo? A voz dele transparecia preocupação imediata. Miguel está no hospital. Febre muito alta, eles estão investigando o que pode ser. Onde vocês estão? Hospital São Paulo, pronto-socorro infantil. Chegando. Rodrigo apareceu 20 minutos depois, ainda vestindo terno de uma reunião importante que abandonara no meio. Encontrou Miguel adormecido numa maca. Marina, segurando sua pequena mão com expressão de preocupação que partia o coração. Como ele está? Febre de quase 40 graus.
Pode ser uma virose forte ou algo mais sério. Marina não tirava os olhos de Miguel. Eles vão fazer alguns exames. Rodrigo se sentou do outro lado da maca e tocou delicadamente a testa quente de Miguel. A criança abriu os olhos, ainda sonolenta pela medicação. Pai, você veio? Claro que vim. Não ia deixar meu garoto sozinho. Miguel sorriu fracamente e voltou a fechar os olhos. Rodrigo permaneceu ali, segurando a outra mão da criança, dividindo com Marina a vigília silenciosa que apenas pais compreendem. Foram 4 horas de ansiedade, exames, medicamentos e espera. Quando o pediatra finalmente confirmou que se tratava apenas de uma virose e que Miguel ficaria bem, Marina desabou em lágrimas de alívio nos braços de Rodrigo. Ele a segurou com ternura, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. Por 4 horas, haviam sido simplesmente 2 pais preocupados com o filho, sem barreiras, sem ressentimentos, apenas unidos pelo amor incondicional que sentiam por Miguel. Obrigada por ter vindo, Marina sussurrou quando se separaram. Não precisa agradecer, é meu lugar. E pela primeira vez ela realmente acreditou que era. Miguel ficou de repouso por 1 semana e Rodrigo cancelou todas as viagens, de negócios para ajudar nos cuidados. Instalou-se no sofá do apartamento de Marina, fazendo companhia para Miguel durante o dia, enquanto ela trabalhava na confeitaria embaixo. Foram 7 dias de convivência doméstica que funcionaram com naturalidade surpreendente. Rodrigo preparava refeições leves para Miguel, assistia desenhos animados sem reclamar, lia histórias com vozes diferenciadas para cada personagem. À noite, quando Marina subia para jantar com eles, encontrava pai e filho, inventando brincadeiras ou montando quebra-cabeças no chão da sala. Sabe, Marina disse numa quinta-feira à noite, depois que Miguel dormiu, você é um pai melhor do que eu esperava. Rodrigo estava lavando louça, uma atividade que aprendera a encontrar estranhamente relaxante. Obrigado, acho. Não foi elogio com ressalvas, é elogio mesmo. Marina se aproximou e começou a secar os pratos. Miguel te adora, e você parece genuinamente feliz cuidando dele. Sou. Mais feliz do que fui em toda a minha vida adulta. Marina parou de secar o prato e o olhou diretamente. E comigo? Como se sente em relação a mim? A pergunta pairou no ar carregada de expectativa. Rodrigo desligou a torneira e se virou para encará-la. Com você me sinto em casa. Pela primeira vez em 5 anos me sinto onde pertenço. Rodrigo, eu sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que machuquei você de forma imperdoável. Mas preciso que saiba que estes 6 meses foram os melhores da minha vida. Não só por causa de Miguel, mas por ter a chance de conviver com você novamente, de ver quem você se tornou. Marina apoiou-se na pia, claramente lutando contra emoções conflitantes. Você me machucou muito, ela disse simplesmente. Quando mais precisei de apoio, você me rejeitou. Quando tentei dividir com você a notícia mais importante da minha vida, você preferiu acreditar no próprio orgulho ferido. Eu sei, e vou carregar essa culpa para sempre. Mas Marina hesitou. Watching você com Miguel, vendo como mudou, como se dedica a ele, é difícil manter ressentimento contra alguém que ama meu filho da forma que você ama. Rodrigo se aproximou um pouco mais. E você? Sente alguma coisa por mim além de respeito pelo pai que me tornei? A pergunta era arriscada. Marina podia facilmente dizer que não, que conseguia separar o pai do homem, que sua gratidão não se estendia a sentimentos românticos. Em vez disso, ela tocou o rosto dele com delicadeza. Sinto muito mais do que deveria, admitiu. E isso me assusta. Por quê? Porque 5 anos atrás eu te amava completamente, e você destruiu esse amor quando mais precisei dele. Não sei se sou forte o suficiente para correr esse risco novamente. Rodrigo cobriu a mão dela com a sua. E se eu prometer que nunca mais vou decepcioná-la? Promessas são fáceis de fazer, Rodrigo. É cumpri-las que é difícil. Então deixe eu provar. Não com palavras, mas com atitudes, com tempo, com presença. Marina o estudou por um longo momento. E se não der certo? E se descobrirmos que o que sentimos é apenas
Gratidão mútua e não amor verdadeiro? Então, pelo menos tentamos. Pelo menos damos uma chance honesta para descobrir o que pode ser. O beijo aconteceu naturalmente, sem pressa, carregado de 5 anos de saudade e 6 meses de reconstrução cuidadosa. Era diferente dos beijos que trocavam no passado. Menos urgente, mais maduro, temperado pela experiência de perdas e reencontros. Quando se separaram, Marina sorriu pela primeira vez desde que Rodrigo reaparecera em sua vida. Vamos devagar, ela disse, pelo Miguel e por nós. No seu ritmo, concordou Rodrigo. Eu aprendi a ter paciência. O relacionamento que se desenvolveu nas semanas seguintes foi construído sobre fundações completamente diferentes da primeira vez. Rodrigo não tentava mais moldá-la ao que achava que ela deveria ser. Marina não se diminuía para acomodar o ego dele. Eram 2 adultos maduros que haviam aprendido, através da dor e da separação, a valorizar a individualidade um do outro. Miguel observava tudo com satisfação evidente. Suas preces infantis de ter uma família completa estavam sendo atendidas de forma orgânica e natural. A oficialização aconteceu num sábado ensolarado de outubro, quando Rodrigo apareceu na confeitaria com um buquê de flores simples e um anel que não custava uma fortuna, mas havia sido escolhido com cuidado imenso. Marina Santos. Ele se ajoelhou na frente do balcão, sem se importar com os clientes curiosos que pararam para assistir. Você quer se casar comigo? Não por conveniência ou estratégia, mas porque construímos juntos algo real e verdadeiro. Miguel aplaudiu entusiasmado antes mesmo de Marina responder. Diz sim, mamãe. Assim a gente vai ser uma família de verdade. Marina riu através das lágrimas, olhando para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que a havia rejeitado 5 anos atrás, mas que agora retornava transformado, humilde, disposto a crescer ao lado dela. Sim, disse simplesmente. Sim para tudo. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima na própria confeitaria. Marina usou um vestido simples, que realçava sua beleza natural. Rodrigo um terno elegante, mas não ostentatório. Miguel foi o pajem, sério na responsabilidade de carregar as alianças. O padre que os casou comentou durante a cerimônia que raramente havia presenciado um casal que se olhasse com tanto amor genuíno e respeito mútuo. Não era paixão adolescente ou atração superficial, mas um amor maduro construído sobre conhecimento real, aceitação e compromisso testado pela adversidade. Durante os votos, Rodrigo falou sobre segundas chances e a importância de nunca parar de crescer como pessoa. Marina mencionou perdão e a coragem necessária para amar novamente depois de ter sido ferida. Miguel, que ouviu tudo com atenção solene, declarou durante a festa que agora tinha certeza de que Deus havia atendido todas as suas orações de uma vez só. 2 anos depois, eles compraram uma casa na Vila Madalena, com um quintal grande, onde Miguel podia brincar com o Golden Retriever que finalmente ganhara de presente. Rodrigo havia vendido a maioria de suas empresas e mantido apenas aquelas que realmente o interessavam, priorizando tempo com a família sobre a acumulação de riqueza. Marina expandira a confeitaria e começara a dar aulas de culinária para crianças nos fins de semana. Rodrigo frequentemente a ajudava, descobrindo uma paciência infinita para ensinar pequenos chefes a quebrar ovos sem fazer bagunça e a medir ingredientes com precisão. Miguel cresceu sabendo exatamente o que era amor incondicional. Tinha 2 pais que se respeitavam, se apoiavam e nunca perdiam uma oportunidade de demonstrar carinho um pelo outro e por ele. Numa tarde de domingo, enquanto Miguel brincava no quintal com o cachorro, Marina e Rodrigo se sentaram na varanda observando a cena cotidiana que representava tudo o que haviam conquistado juntos. Sabe o que é mais incrível? Marina comentou, a cabeça apoiada no ombro dele. O quê? Miguel nunca vai conhecer a versão de você que eu conheci há 7 anos. Para ele, você sempre foi o pai presente, carinhoso, que coloca a família em primeiro lugar. Rodrigo apertou a mão dela. E espero que continue sendo sempre assim. Vai continuar, porque agora você sabe o que realmente importa. Miguel correu até eles, suado e sorridente, o cachorro latindo alegremente atrás. Pai, mãe,
Vocês querem brincar de futebol comigo? Rodrigo se levantou imediatamente. Claro, mas aviso que sua mãe é terrível no gol. Ei, Marina protestou rindo. Eu melhorei muito. Os três correram para o quintal, onde passaram a tarde toda jogando futebol, fazendo piquenique na grama e criando memórias que Miguel carregaria para sempre. Ao final do dia, quando Miguel já estava dormindo e eles arrumavam a cozinha juntos, Rodrigo parou o que estava fazendo e simplesmente observou Marina guardando os pratos do jantar. O que foi? Ela perguntou, percebendo o olhar. Só pensando em como sou sortudo, em como quase perdi tudo isso por orgulho e estupidez. Marina se aproximou e beijou o rosto dele. Mas não perdeu. Encontrou o caminho de volta. Encontramos, corrigiu Rodrigo. Você teve que ser corajosa o suficiente para me dar uma segunda chance. Valeu a pena. Marina sorriu. Completamente. Naquela noite, deitados na cama da casa que era genuinamente deles, ouvindo a respiração tranquila de Miguel no quarto ao lado, Rodrigo entendeu finalmente o que significava sucesso de verdade. Não era sobre dinheiro no banco ou reconhecimento profissional. Era sobre ter pessoas que amava esperando por ele em casa todos os dias. Era sobre ser necessário, valorizado, amado pelo que realmente era, não pelo que possuía. Era sobre ter uma segunda chance e ser sábio o suficiente para não desperdiçá-la. Marina adormeceu em seus braços, confiante e feliz. Miguel sonhava no quarto ao lado, com aventuras que incluíam sempre os dois pais que o amavam incondicionalmente. E Rodrigo, pela primeira vez em 45 anos de vida, dormiu com a certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar, com exatamente as pessoas certas, vivendo exatamente a vida que valia a pena ser vivida. Algumas histórias terminam com finais felizes garantidos, outras terminam com a sabedoria de saber que felicidade é uma construção diária, feita de escolhas corretas, perdão genuíno e amor que cresce com o tempo. A história de Rodrigo, Marina e Miguel era definitivamente do segundo tipo, e por isso mesmo era infinitamente mais valiosa e verdadeira.